Digo mais, pessoas como esses intelectuais, entre aspas, que estão aparecendo, tipo Clóvis de Barros ou Leandro Espiritual, não são capazes de seguir duas linhas de raciocínio ao mesmo tempo. A incapacidade dialética desses caras é um negócio absolutamente monstruoso. São pessoas que simplesmente não sabem pensar. E estão aí dando palpite o tempo todo. Por quê? É o ignorante falando para o outro mais ignorante ainda. Então, este negócio tem um efeito multiplicativo, é progressão geométrica. À medida que você cria uma geração de analfabetos funcionais, esses vão fabricar outros piores do que eles. Então, você vê o que era a cultura brasileira, o que era o ambiente literário brasileiro, vamos dizer, meio século atrás. Era Herberto Salles, Manuel Bandeira, Carlos Drummond de Andrade, o Otto Maria Carpo, Gilberto Freire. Agora, o que é? Leandro Espiritual, Clóvis de Burros, né? E outros desse tipo. Francisco Raso. Essa gente está ocupando o espaço todo, eles são analfabetos funcionais, já criados, já vítimas desse sistema, que estão multiplicando a sua doença. Então, isso tem que parar já. E o povo sabe disso. O povo está a favor da escola sem partido, assim como o povo estava 95% contra o PT. Agora, não adianta você ficar contra o PT se, ao mesmo tempo, o PT tomou todas as organizações e todos os canais de opinião. Então, eles acabam tendo o quê? A hegemonia. Ainda que eles sejam minoritários, eles têm hegemonia. Eles têm o controle dos canais de opinião. E nas escolas, então, isso é notório. Eles têm o controle de todas as escolas. Fazem o que quiser. E, como bem lembrou o Miguel, é uma audiência cativa. Quer dizer, o sujeito não está lá ouvindo o professor porque ele quer. Ele está ouvindo porque ele é obrigado. Ele não pode sair dali. Né? Então, o professor pode fazer o ouvido dele de pinico o dia inteiro e ele não pode sair. Tem que ficar quietinho e dizer amém. Quer dizer, é claro que é uma situação tirânica, é uma situação de opressão. É uma lei da mordaça que está aplicada no Brasil inteiro por essa gente. Tá? E quando eles dizem lei da mordaça, eles sabem que é o contrário. Eles sabem que o dono da mordaça são eles. Que eles que estão amordaçando os outros. Tá certo? Agora, na situação atual, depois de 40 anos de distorção e de socioconstrutivismo, dessa porcariada toda, o que é o prestígio intelectual hoje em dia? É o brilho momentâneo do ignorante perante outros mais ignorantes. Então já se começa a formar um novo critério. Quem são os intelectuais? Os intelectuais é o Leandro Espiritual, é o Francisco Raso, é o Arruinaldo Azevedo, meu Deus do céu. Onde é que isso vai parar? Quer dizer, é um buraco sem fundo, pode cair, 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 nunca para. Vai baixando, 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 aquele negócio do Antônio Machado, né? Quão difícil é quando todo baja, não bajar também. Está tudo baixando, né? O critério vai baixando, 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 e o que parece alto aos caras é o que tem 3 milímetros, assim, né? No fundo do poço. Isso que nós temos que parar. Agora, para isso, nós precisamos de escritores qualificados, nós precisamos de verdadeiros intelectuais, que tenham o sentido verdadeiro da intelectualidade. Quando os alunos entram no meu curso, a primeira coisa que eu faço é mandá-los ler o livro A Vida Intelectual, do Padre Sertião, que é o livro que mostra o que é a ética da vida intelectual. O que o intelectual tem de ter em mente, quais são os valores que ele tem que ter no seu coração para ele exercer a profissão de maneira digna. Olha, esse pessoal todo que está posando, que está dando palpite o tempo todo, ele não tem a menor ideia disso. Você viu, falando do Leandro Espiritual. Outro dia, esse cara, querendo desfazer da mística cristã, ele analisa o caso de Santo Antão, baseado no quê? Na história real de Santo Antão? Não, na versão ficcional criada por Flaubert. Quer dizer, o Flaubert escreveu um conto a respeito de Santo Antão. Se eu quero analisar o santo, eu não tenho que pegar o personagem ficcional, tenho que pegar o personagem de verdade. Quer dizer, isso ele nem sabe. Isso é que nem a Marlene Chauí, que analisava a psicologia de René Descartes, baseado no retrato pintado por Franz Hals, que é um sujeito que nunca viu René Descartes na vida. Quer dizer, eles já estão misturando ficção e realidade assim, sem perceber. Quer dizer, quem são essas pessoas? São intelectuais? Não são nada, são analfabetos, são incapazes. São pessoas que, numa situação normal, ninguém jamais teria ouvido falar deles, além do boteco da esquina. Né? E o Brasil hoje está sendo infestado por essas pessoas. Então, eu acho que discutir com essas pessoas num tom respeitoso é desrespeitar a própria noção de respeito. Como dizia Nietzsche, quem não sabe desprezar não sabe respeitar. Então, discutir respeitosamente, eu podia discutir com o Meira Pena, podia discutir com o Jacó Gorender, que era comunista, podia discutir, sei lá, com o Zé Guilherme Melchior,
Agora, vou discutir respeitosamente com esse tipo de picaretinha, cuja presença me envergonha. Eu fico com vergonha do meu país de ver que esses são os intelectuais, né, que estão aí encantando plateias de ignorantes. É uma coisa horrível a gente ver isso aí. E isso vai piorar, gente. Vai piorar. Cada geração isso vai ficar pior, 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 pior. Nós estamos entrando na barbárie pura e simples. Né? Você vê que, atualmente, todo jovem escritor que está aí estreando, ele já entra com temas universais. O liberalismo, né? A cultura brasileira, o fascismo. Mas o que é isso? Por que você não pega um fato concreto e analisa um fato concreto, em vez de ficar no reino dessas generalidades? Ele já faz assim por amadorismo. Então, a perspectiva da alta cultura no Brasil assim, é catastrófica. É um negócio que nós temos que olhar isso aí com temor e tremor, como dizia o Kierkegaard. Né? Então, isso nunca aconteceu na história do mundo. Quer dizer, você imbecilizar uma nação de 200 milhões de pessoas, extinguir a alta cultura, né? De um país que já teve grandes escritores, grandes pensadores, grandes artistas, destruíram tudo e estão destruindo as crianças. Agora você imagina, a criança vai para a escola e o professor fica falando de sexo o tempo todo. Que concentração esse neguinho vai ter para estudar alguma coisa abstrata? Nunca. Quer dizer, essa excitação sexual permanente agora estão mantendo as crianças, isso aí é para imbecilizar muito mais do que o sócio-construtivismo. Quer dizer, não é um problema de moralismo sexual, não, não, não. Se você quer fazer suas surubas, você faça. Agora, você envolver as crianças nisso programaticamente, com um projeto político, e utilizar isso como massa de manobra, isso é a coisa mais criminosa que já se fez no mundo. Isso é um bando de pedófilo. Você vê, esse seu Clóvis de Burros, ele defende a pedofilia abertamente. Pelo menos isso é até um mérito, porque ele defende abertamente. Os outros induzem a pedofilia sem dizer que estão fazendo isso. Quer dizer, nós temos que agir já. E note bem, esse cartaz que o Miguel redigiu, ele está escrito numa linguagem absolutamente perfeita, de acordo com o espírito do Estado laico moderno, sem nenhum ranço ideológico por trás. Isso é a definição dos direitos e deveres do professor no Estado laico moderno. Ninguém pode ser contra isso. Então, como eles não podem ser contra isso, eles inventam outra escola sem partido. A imagem é a semelhança dos demônios que assustam os seus pesadelos, entendeu? E começam a combater isso aí. É o homem de palha, cria um espantalho combatendo o espantalho. Todos estão fazendo isso. Toda essa gente está fazendo isso, invertendo, chamando o debate de mordaça e a mordaça de debate. Então, não estamos discutindo com pessoas honestas, não tenho objeções respeitosas a nenhum desses vagabundos. Tá certo? O que eu quero, minha única objeção é a presença deles na vida pública. Né? Eles têm que sumir, têm que ir para casa. Seu lugar é em casa, bem quietinho, do lado do fogão, que nem um gato. Né? Vocês não têm o direito de expor a sua burrice como se fosse auto-intelectualidade. Isso tem que parar. A picaretagem intelectual é o maior problema do Brasil. Não existe um problema nacional que não tenha sido criado por algum picareta intelectual. E eu digo assim, querer corrigir a política num país sem primeiro sanear sua vida intelectual é querer comer merda e cagar flores. Isso é impossível.